Meu nome é Raquel Racha, eu sou pioneira em Sound Healing no Brasil, sou especialista nessa técnica. Vejo a meditação como uma forma de a gente fazer uma edição em nós. Eu Uhum. costumo postar editando igual a me editando. E eu acho que a gente nunca pode levantar da meditação da mesma forma que a gente sentou para meditar. Uhum. Então eu acredito que o som ajuda muito também nesse processo, Uhum. pela capacidade que ele tem de alterar as ondas cerebrais, nós vamos falar mais disso. Mas o meu objetivo é unir a meditação sonora com o desenvolvimento pessoal. Quando que você iniciou com, né, o Sound Healing e quando que você iniciou com a meditação? Qual foi essa relação? Qual foi a sua experiência no início? Eu comecei com a meditação por volta de 2008. Eu fiz a minha primeira formação em yoga em 2009. Eu comecei a praticar yoga ali final de 2005 para 2006. E aí Uhum. eu entrei nesse universo do yoga e, consequentemente, da meditação. Então, eu já fiz diversas técnicas de meditação, meditação transcendental, meditação do som primordial, já fiz retiro vipassana, enfim, eu realmente já experienciei diversos tipos de meditação Uhum. e de prática de yoga também. Em 2018, eu mudei para a Califórnia com meu marido e eu estava fazendo mais uma formação de yoga. E aí, na cerimônia de encerramento, uma das professoras fez uma sessão de sound healing. E aquilo me impactou muito, porque eu senti uma calma mental, uma paz, uma harmonia, que mesmo com ali quase 10 anos ensinando yoga, etc., eu nunca tinha sentido antes. E aí eu estava, né, na Califórnia, no berço do sound healing contemporâneo, e eu comecei a buscar mais sobre isso. Então eu comecei a Uhum. frequentar sessões de sound healing, eu comprei as minhas primeiras tigelas, eu comecei a usar o sound healing nas minhas aulas de yoga, nos meus atendimentos de terapia com outras pessoas. E aí foi dessa forma que o som entrou na minha vida. Sound healing, traduzindo literalmente para o português, é cura pelo Uhum. som. E lá nos Hum. Estados Unidos é uma ferramenta, uma terapia muito comum, né? E as pessoas, elas vão no que elas chamam de sound baths, que são os banhos sonoros. Então eu utilizo essas tigelas aqui, que elas são feitas de cristal de quartzo, e elas têm alquimia de outros cristais, minerais, elementos da terra, energias sutis. Uhum. E, e é muito usada, principalmente lá nos Estados Unidos, como forma de relaxamento, de controle do estresse, porque o som das tigelas alquímicas de cristal, eles são o que a gente chama em inglês também de weightless sounds, que são sons sem peso. Então não tem uma melodia. Então o cérebro, ele não Hum. fica naquela expectativa, né, de uma música ou uma melodia que a gente já conhece, esperando o que vai vir depois. E o cérebro, ele foi feito para sintonizar com os sons que o cercam. Então, quando uma pessoa está em uma meditação, em um sound bath, o som, ele arrasta o cérebro para ondas cerebrais mais lentas, que são as ondas alfa, teta e delta. Por quê? Por causa dessa função do cérebro de sintonizar com o que está em volta. Uhum. E isso ajuda muito, principalmente pessoas que não conseguem meditar, que têm uma mente muito agitada, que falam, mas eu não consigo meditar, minha mente não para. O som ajuda muito, porque é natural, assim, é automático do cérebro entrar em sintonia e acalmar quando em contato com frequências desse tipo. Uhum. Essas tigelas que você mostrou ali, se a pessoa quiser, ela pode ter em casa para ela meditar no dia a dia dela, ou esses instrumentos são específicos para quando está em locais e ambientes com esses instrumentos? Como é que funciona isso? Pode, mas não precisa. Não tem, assim, nenhuma Certo. necessidade. Então, eu vou mostrar uma outra tigela aqui, que é essa aqui, tá vendo? Ela é maior, ela Uhum. é rosa por fora e azul por dentro. E essas tigelas que eu uso, pelo que eu saiba, no Brasil, só eu tenho elas. Então, aqui no Brasil, a gente vê Uhum. mais aquelas tigelas que são de quartzo puro, fosco, que são um pouco mais pesadas e também são mais resistentes. Então, a pessoa pode Uhum. sim ter em casa, mas não precisa. A pessoa pode Uhum. colocar uma sessão na casa dela, de preferência de fone de ouvido, porque
vocês vão experienciar isso aqui também, mas o som das tigelas, essas aqui, elas estão sintonizadas em 528 Hz e em 432 Hz. Então, quando eu toco elas simultaneamente, essas duas frequências, acontece o que a gente chama de sons binaurais. É como se um lado escutasse um som, o outro lado escutasse o outro, e isso ajuda ainda mais a arrastar o cérebro para essas ondas mais lentas, mais coerentes, mais harmônicas. Então, consegue causar mesmo um relaxamento profundo, porque um dos meus professores de yoga é o Dharma Mitra, e a gente fazia muito yoga nidra quando eu estudava com ele, e ele falava: o relaxamento é o maior antídoto para o estresse. E a gente vive hoje num mundo extremamente acelerado, com excesso de Verdade. estímulos, excesso de informações e excesso de estresse. E o que a gente vê hoje no mundo, né, não só de doenças mentais, mas também de doenças físicas, crônicas, tem muita relação com o estresse. Então, essa capacidade do som de criar esse relaxamento que vai levar o corpo para a homeostase, para a harmonia interior, ajuda muito o corpo a se regenerar e a curar doenças físicas, mentais, emocionais, traumas, porque o som ele se movimenta mais rápido na água do que no ar. E nós somos feitos de água. Então, essa vibração ela chega no nível celular, no nível molecular e ajuda mesmo a ir dissolvendo, né? Porque eu acredito que toda desordem, toda doença física, toda dor física, ela tem início de alguma forma na nossa mente, nas nossas emoções, em tudo que a gente viveu ao longo da vida e que o corpo é um reflexo do que a gente já passou. Então, o sound healing, que é o que a gente chama, né, de cura pelo som, ele ajuda a criar essa homeostase, essa harmonia interior que ajuda o corpo a ir naturalmente para esse estado de cura e restauração. Que legal isso. Tem um trabalho que é do Masaru, já que você falou de água, né? Nosso corpo aí representado praticamente 70% de água, né? Tem um trabalho, acho que é do Masaru Emoto, se não me engano é esse o nome, né? Com os cristais de água, né? Então, o som tem relação também com a nossa saúde física, é isso? Sim, com certeza. O tipo de som que eu ouço pode interferir na minha capacidade não física, emocional e mental, eu diria assim, ou até mesmo espiritual? Sim, eu acredito que a gente se torna tudo que a gente capta através dos nossos sentidos. Que os nossos sentidos, eles são antenas. Eu acho que a nutrição, ela vai muito além do que só a comida física, do que só o que a gente coloca através do nosso, né, do nosso paladar para dentro. Eu acredito que tudo que a gente escuta, tudo que a gente enxerga, os aromas que a gente sente, as texturas que a gente toca, tudo isso alimenta a gente energeticamente em um nível sutil. Então, principalmente quando feito de forma inconsciente. Então, não é que nunca mais você pode, sei lá, ouvir um sertanejo sofrência. Não, você pode ouvir um sertanejo sofrência, mas Saiba tenha o que você está ouvindo, né? e não se envolva emocionalmente com aquilo. Porque Legal. se você coloca uma música ali de sofrência e você vai para o nível daquela sofrência, você está entrando em harmonia com aquilo, e aquilo, de alguma forma, está sendo nutrição para a sua energia sutil. Olha que interessante isso. É bom prestar atenção nisso, né? No que ouve, no que se alimenta. E o próprio alimento, né? Imagina, vai produzir um alimento em casa ou mesmo no dia a dia. E ali tem um som que te eleva, né? Que harmoniza o alimento. Sempre que eu tenho essa experiência aqui em casa, minha esposa ela já fez essa experiência quando a gente começou a estudar um pouquinho dessa questão da importância dos sons, né? E aí teve uma época que ela faz até hoje, imagino eu, né? Mas naquela época a gente estava bem focado nisso. E aí ela usava mantras, né? Ou sons específicos. E é impressionante. Não porque, mas todo mundo gosta da comida que ela faz. Então, porque e se torna mais saudável a comida. É interessante isso, né? Imagina isso, né? Agora trazendo para a alimentação, trazendo para o corpo e trazendo para os momentos de meditação, né? O quanto que isso interfere no campo, o quanto que isso interfere energeticamente também. Faz sentido isso? Sim, muito. Inclusive, tem alguns estudos que mostram
que quando se toca música clássica para as plantas, elas crescem mais rápido e de forma mais saudável. Então, se o som faz isso com as plantas, imagine o que ele não faz com a gente, com nós que somos seres Exatamente. humanos. Então, o Exatamente. impacto é realmente muito grande, assim, inclusive, né, sons, barulhos, ruídos de cidade grande, por exemplo. Às vezes a pessoa tem insônia e ela não sabe por que ela tem insônia, mas ela passa o dia inteiro com esses ruídos ali rodando na mente dela sem ela perceber. E quando a gente está nesse estado mais inconsciente, ali vivendo a vida, né, quase que num transe, a gente está absorvendo as coisas. Uhum. Então, mas nossa, e agora tem que mudar para o interior? Não, mas então tenha, antes de dormir, uma forma de acalmar a sua mente. Seja fazendo uma meditação sem som, mas eu acho que, principalmente para quem mora em lugares que tem muito ruído, colocar um Uhum. fone de ouvido e colocar uma sessão sonora vai ajudar a arrastar a mente para esse estado, para essas ondas mais Hum. lentas, porque a insônia nada mais é do que a incapacidade da pessoa de desacelerar as ondas cerebrais na hora de dormir. Então a pessoa está ali Uhum. naquelas ondas beta alto ali, muito agitada, e ela não consegue descer para beta mais lento, para alfa, teta e delta, que são as ondas do sono profundo. E o som Uhum. pode ajudar muito com isso. Daria para utilizar, enquanto você estava falando, dá para utilizar o sound healing, esses sons mais sutis, à noite, por exemplo, para quem tem um dia muito agitado em cidades grandes, dá para usar até mesmo como uma higiene mental, né? Exato. Hum. Eu falo muito disso assim também, porque as pessoas tomam um banho, escovam os dentes, penteiam os cabelos, cuidam das unhas, como parte de uma rotina de higiene física. Uhum. Mas qual rotina de higiene mental você tem no seu dia? Isso é muito importante, porque o cérebro ele não foi feito para lidar com a quantidade de estímulos que nós vivemos na nossa sociedade atual. Uhum. Então, a gente vê hoje, mais do que nunca, as doenças mentais em crescimento absurdo. Ansiedade, insônia, depressão, transtorno de déficit de atenção, tudo isso são doenças mentais. E por que Uhum. isso está acontecendo nesse momento? De forma tão significativa, tão grandiosa. E o que, Uhum. que a gente pode fazer para melhorar isso? O que, que você, né? Porque eu acho que cada pessoa é responsável pela própria vida. Então, o que, que você pode fazer na sua vida para melhorar a sua saúde mental? Uhum. Porque o seu corpo é um reflexo da sua mente. Então, se você não cuida da sua mente, uma hora essa conta vai chegar também no seu corpo. Ter consciência, da mesma forma que a gente tem consciência com a alimentação. Então, não é que Uhum. você nunca mais vai comer uma fritura, que você tem que viver comendo só salada e suco verde. Não. Mas, assim, isso é a sua rotina? É isso que está criando você todos os dias? Esse é o seu hábito? Porque Uhum. a excelência, ela vem do hábito, ela vem do que você faz todos os dias. Então, não é Uhum. o que você faz uma vez ou outra que vai interferir na sua vida. É o que você está fazendo todos os dias. Isso Constantemente. sim, com o tempo, no longo prazo, vai ter grandes impactos. Não tem como fugir.